a gente não pode falar que é uma doença genética, mas existe uma relação em que pacientes que têm um familiar com mieloma têm um risco de 3,7 mais vezes de desenvolver mieloma também. A etiologia do mieloma ela é bem questionável, tá? A gente sabe que tem alguns fatores, como benzene, inseticida, radiação, que podem ser fatores de risco. Também tentou-se descrever uma relação com herpes vírus tipo 8 e também com algumas anormalidades cromossômicas, mas ainda não tem nada muito bem definido. Então, o que acontece no mieloma múltiplo? No mieloma múltiplo, a gente tem a produção de uma proteína que chama proteína M. Essa proteína M, ela é produzida pelos plasmócitos. O plasmócito ele pode produzir a imunoglobulina inteira, tá? Ou só uma parte da imunoglobulina. Só que essa imunoglobulina que ele produz, essa proteína M, ela não funciona. Ela tá alta no sangue, mas ela não funciona. A imunoglobulina, não sei se vocês lembram, ela é um polipeptídico, né? Ele tem 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. As cadeias pesadas, elas podem ser de 5 tipos. A, G, M, D e E. Então, IgA, IgM, IgG. E as cadeias leves, elas podem ser kappa ou lambda. Então, toda a imunoglobulina, ela tem 2 cadeias pesadas e uma cadeia lambda e uma cadeia kappa. Isso é o normal, tá? E o que acontece? Como é que a imunoglobulina normal, ela tem 2 cadeias pesadas diferentes e ambas as cadeias leves. No mieloma múltiplo, as cadeias pesadas são iguais e as cadeias leves também são iguais, tá? O que faz essa proteína M? Essa proteína M, essa imunoglobulina anormal, ela, na eletroforese de proteínas, ela leva a um pico monoclonal, que pode ser tanto sérico quanto urinário. Além disso, como elas são monoclonais porque elas são iguais, é um tipo, né, de imunoglobulina, um tipo de cadeia. Elas podem se aderir entre si ou nos tecidos, levando ao quadro de hiperviscosidade. Além disso, se as cadeias leves forem excretadas pela urina, é o que a gente vê na urina como proteína de Bence-Jones. Além disso, a proteína M ela pode se ligar nos fatores de coagulação, fazendo com que o paciente tenha um maior risco de sangramento ou de trombose, depende do tamanho da imunoglobulina. E também pode se ligar a alguns hormônios circulantes, levando à disfunção endócrina. Então, o mais comum é o paciente ter hipotiroidismo. É super comum em pacientes com mieloma múltiplo. Então, isso é uma eletroforese de proteínas. Na eletroforese de proteínas, a gente tem a albumina, que é a que tem maior quantidade, e as globulinas. Quem são as globulinas? A alfa-1 antitripsina, que corre na região de alfa-1, a alfa-1 glicoproteína ácida. Na região de alfa-2, a gente tem a aptoglobina, a alfa-2, a ceruloplasmina. Na região de beta, a gente tem a beta-lipoproteína, o complemento, a transferrina. E na região de gama é que correm as imunoglobulinas, a IgG, a IgA, a IgM. Elas podem correr em outras? Podem correr, por exemplo, em beta. Mas o mais comum é que as imunoglobulinas corram em gama. E o exame é feito assim. Isso aqui é o normal de um paciente. Você tem uma albumina mais forte, tá vendo? É o que o pico é maior. E as porções das globulinas, todas relativamente estáveis, que é normal, isso é o normal. Quando a gente tem um pico monoclonal, uma proteína MA normal, em excesso, a gente tem a albumina, aqui, o pico monoclonal, tem as alfas, a beta, bonitinha, na quantidade delas, então um piquinho pequeno, só que aí você tem uma imunoglobulina em excesso correndo na região de gama. Então aqui está mais escuro, que é onde dá o pico. Então o pico monoclonal é isso aqui. É isso aqui que a gente vê no laboratório. E
E aqui a gente tem que diferenciar, assim, a gente tem que diferenciar um pico monoclonal de um pico policlonal. Quando a gente está infectado, não aumentam todas as nossas globulinas? Então, aumenta a alfa-1 antitripsina, aumenta o complemento, aumenta a ceruloplasmina e aumenta as imunoglobulinas. Então, daí a gente tem um pico policlonal. Tá vendo? Está tudo alto? Tudo mais alto? É diferente do pico monoclonal do mieloma. No pico monoclonal do mieloma, está tudo normal, é só a proteína M que está aumentada. É isso que é importante. Pico policlonal não é doença, é uma reação do corpo, provavelmente algum processo infeccioso ou inflamatório agudo. E qual é a fisiopatologia do mieloma múltiplo? Bom, o mieloma múltiplo ele é uma doença que é uma doença sistêmica. Ele pode atingir os múltiplos órgãos e sistemas, mas principalmente ossos, rim, medula óssea, né? Então, na doença óssea, o que acontece? Por conta da proteína, ela altera todas as vias de sinalização, do DNA alfa-kappa beta, das interleucinas, altera todas as vias de sinalização e a gente tem um aumento da ativação de osteoclastos, uma inibição dos osteoblastos e com isso o paciente tem hipercalcemia, uma osteoporose difusa e fraturas patológicas, diminuição da estatura, tudo isso. Já na anemia, o que acontece? Por que o paciente com mieloma tem anemia? Porque a medula dele está substituída por plasmócito. Então, em vez de ter células precursoras da série eritroide, que vão se maturar e dar as hemácias, tem um monte de plasmócito. Então, um dos mecanismos de anemia é a substituição dos precursores eritroides em células do mieloma, que são os plasmócitos. A outra causa é que você tem uma liberação excessiva de citocinas, principalmente de TNF, e o fator de necrose tumoral, ele inibe a hematopoese. Então, também levando à anemia. E você também tem uma diminuição da eritropoetina circulante e, consequentemente, tem menos estímulo para a hematopoese normal. E a disfunção renal, por que ela acontece? A gente tem um excesso de proteína M no sangue. E essa proteína M, ela se acumula nos rins, né, nos túbulos, e, consequentemente, causa uma disfunção renal. Além disso, o paciente não tem hipercalcemia por conta da doença óssea. A hipercalcemia também leva o paciente à desidratação, a hiperuricemia também piora o quadro renal. E outra coisa que é muito comum é que uma das principais manifestações da doença é dor óssea. E os pacientes usam anti-inflamatório descontroladamente até fazer o diagnóstico da doença. Então, acabam tendo também uma nefropatia medicamentosa pelo uso de anti-inflamatório não esteroidal. Além disso, a gente pode ter alguns efeitos neurológicos por conta da proteína M. Ela pode agir diretamente contra a bainha de mielina, formando um complexo antígeno-anticorpo e causando efeitos neurológicos. Além disso, os pacientes podem ter neuropatia periférica pela própria proteína M. Se o paciente tiver alguma doença óssea importante, uma fratura patológica, pode ter uma compressão medular e ficar com déficit neurológico, paraplégico. Isso é uma emergência médica, tem que ser tratado imediatamente. E também esses pacientes são muito suscetíveis a infecções, principalmente por varicela. E a gente sabe que nas infecções por herpes zoster, né, esse paciente fica com uma neuropatia importante. Uma outra forma de apresentação que a gente tem do mieloma múltiplo são os plasmocitomas. O que são plasmocitomas? É quando você tem células do mieloma, ou seja, plasmócitos, acumulados formando tumorações, nodulações. Ele pode comprimir ou deslocar os nervos, então você pode ter um plasmocitoma medular, você pode ter um plasmocitoma em sistema nervoso central, pode ter um plasmocitoma em pâncreas, pode ter um plasmocitoma, você pode ter em qualquer outro lugar. Se o paciente tem mieloma múltiplo e tiver alguma tumoração, a gente tenta biopsiar para ver se isso não é um plasmocitoma. E também é uma emergência médica se houver compressão ou deslocamento de algum nervo, tá? Esse paciente tinha retroorbitado. Aqui, ó. Isso aqui é um plasmocitoma.
Esse paciente tem um plasmocitoma na coluna. Tinha um abaulamento aqui discreto. Quando foi fazer a ressonância em T2, aqui tinha uma imagem que captava, que foi biopsiada, né, para investigação de neoplasia, e era um plasmocitoma. Que também está comprimindo um pouquinho aqui, ó, da dura mater, e isso pode dar compressão medular. Além disso, esses pacientes eles podem ter muitas infecções. Por quê? Porque o plasmócito não produz imunoglobulina. Se a doença é do plasmócito, as imunoglobulinas não vão ser produzidas. Então, você tem toda uma alteração na produção das imunoglobulinas, tá? Das imunoglobulinas normais. Além disso, tanto o linfócito T quanto os macrófagos vão ficar com as suas funções prejudicadas e aumenta a suscetibilidade a bactérias encapsuladas e vírus. E qual que é a apresentação clínica do mieloma? Como é que esses pacientes aparecem? Esses pacientes é o que a gente chama de CRAB, tá? Isso é importante vocês lembrarem, CRAB. Esses pacientes podem se apresentar com hipercalcemia, tá? Então o C é de cálcio, com elevação da creatinina, o R é de renal, com anemia, o A é de anemia, e o B é com dores ósseas difusas, que é o B de Bone. Então, assim, a gente sempre tem que investigar se o paciente tem sintomas CRAB, sinais CRAB, tá? Hipercalcemia, insuficiência renal, anemia e dor óssea. Além disso, esses pacientes têm fadiga, perda de peso, podem ter alguma parestesia por conta da proteína M, podem se apresentar com plasmocitomas, infecções recorrentes, com febre, mas é mais raro. Como é que a gente faz o diagnóstico de mieloma? Então, a primeira coisa é história e exame físico. Então, assim, um paciente maior que 50 anos, com dor óssea, a gente tem que examinar, investigar, mas tem que acender a lâmpada que ele está na faixa etária de mieloma múltiplo. Então, história e exame físico, tem que ver se não tem nenhum plasmocitoma, se não tem compressão medular, etc., nenhum déficit neurológico. E a gente tem que fazer todo o screening inicial. Hemograma e a lâmina de sangue periférico. Por que a lâmina de sangue periférico? Para a gente ver se não tem uma coisa que chama fenômeno de Rouleau. Como a gente tem essa proteína M, as hemácias ficam empilhadas. O sangue fica grosso, hiperviscoso. Então, a gente vê na lâmina as hemácias todas juntinhas, todas empilhadas mesmo. Chama fenômeno de Rouleau. Isso é por causa da proteína M. Tem que pedir uma função renal, né? Porque a insuficiência renal faz parte do quadro. O cálcio, porque a hipercalcemia faz parte do quadro. E a eletroforese de proteínas, né, para a gente ver se tem pico monoclonal. E a eletroforese de proteínas, ela tem que ser solicitada no sangue e na urina, porque essas imunoglobulinas não podem passar lá no rim, daquela disfunção renal. Então, a gente tem que olhar na urina, porque às vezes o paciente não tem doença no sangue, mas ele tem doença na urina, tá? E a gente pede a imunofixação também. A imunofixação é um exame semelhante à eletroforese de proteínas, mas ela é mais sensível. Quando a gente tem um pico monoclonal, a gente vê que tem um pico e que tem alguma imunoglobulina alta, mas a gente não sabe qual que é. A gente não sabe se é IgA, se é IgG, se é IgM. A gente sabe que tem uma imunoglobulina alta. E aí a gente pede a imunofixação para a gente dar um nome a essa imunoglobulina, entendeu? Além disso, a gente pede a pesquisa das cadeias leves, pede uma viscosidade sérica para a gente ver se esse paciente está hiperviscoso. Isso acontece principalmente quando os picos são maiores do que 5. Mielograma, biópsia de medula, imunistoquímica, toda avaliação medular e um raio-x de esqueleto para ver se tem lesões ósseas. Em alguns casos selecionados, a gente pede ressonância de coluna, de ombro, da onde a gente acha que tem o sintoma. A tomografia também, para a gente investigar massa ou fratura. A gente só tem que ficar atento na tomografia, evitar contraste, porque esse paciente pode ter disfunção renal por conta da doença. Então, tem que ficar atento. Pode pedir um PET também, uma densitometria. Em alguns casos, a gente faz a pesquisa do vermelho Congo para ver se tem amiloidose associada. E a gente pede o HLA, porque o tratamento é feito com transplante autólogo, mas às vezes a gente utiliza transplante alogênico, então a gente deixa isso pronto. Então, a anemia.
A anemia ela ocorre em 75% dos casos. Então, assim, se é um paciente de 50 anos, com dor óssea recorrente, não custa pedir um hemograma. Se o paciente tiver uma anemia, fala mais a favor de que talvez seja uma doença neoplásica associada que está causando aquela dor óssea. Geralmente ela é normocítica e normocrômica. Ela tem essa tendência, né, dependendo do pico, ao excesso das imunoglobulinas, a fazer essa formação de rouleau, que são as hemácias empilhadinhas. Isso é por conta da viscosidade. Aí o paciente ele pode se apresentar no resto do hemograma com leucopenia, plaquetopenia, pode ter plaquetose reacional também. Além disso, a gente encontra proteinúria, né, na urina, por conta de lesão renal mesmo. 80% das vezes é proteína de Benson-Jones, que é a imunoglobulina secretada na urina. As cadeias leves, urinárias, se você pedir uma eletroforese de proteínas na urina, e essa doença for uma doença de cadeia leve, esse exame vai vir negativo, o que não significa que ele não tem doença. Então, por isso que tem que tirar a história, pedir os outros exames. Às vezes você não encontra no exame convencional, aí você pede o exame direcionado, pesquisa de cadeia leve, tá? Quase 50% dos pacientes têm aumento da creatinina, hipercalcemia também é presente, o DHL também é aumentado e ele tem uma relação com a quantidade de massa tumoral, e a beta-2 microglobulina também está aumentada, assim como todas as doenças linfoproliferativas. Como é que a gente faz o diagnóstico, então? A proteína, através da demonstração da proteína monoclonal no soro e na urina. 95% dos pacientes têm. 5% dos pacientes têm uma doença que chama de mieloma múltiplo não secretor. Esses pacientes não secretam aquela imunoglobulina que o plasmócito secreta, mas isso é o raro, tá? Aí, além disso, a gente faz a eletroforese de proteínas e a imunoeletroforese, né, que é a imunofixação das proteínas séricas e urinárias, que é para a gente dar o nome certinho de qual imunoglobulina que está em excesso. Além disso, o mielograma, ou biópsia de medula óssea, o raio-x de esqueleto. As lesões típicas ósseas são lesões líticas, em saco abocado, assim, é uma mordidinha. Parece que tem uma mordidinha no osso. Além disso, os pacientes têm sinais de osteoporose, muitas vezes têm fratura. Então, a gente pede raio-x de vértebra, crânio, tórax, bacia, fêmur e úmero, para ver as lesões ósseas. E tome ressonância. A cintilografia óssea, ela é inespecífica, porque como é uma lesão lítica, não é uma lesão blástica, ela não capta o galho. Então, às vezes, ela vem normal, vem lesões inespecíficas. E, além disso, a gente complementa o diagnóstico com exames mais sensíveis, que é para a gente definir os índices prognósticos dessa doença. A gente pede sempre o cariótipo, tá? Que é a citogenética, para os pacientes com mieloma, para a gente ver se tem alguma deleção, alguma adição, alguma trissomia, alguma alteração cromossômica na doença associada. Às vezes, no mieloma, muitas vezes não vem nenhuma alteração e muitas vezes não cresce. Por quê? Porque é uma doença lenta, é uma doença indolente, então ela tem um baixo índice mitótico. Então, às vezes, a gente não consegue achar nenhuma alteração. Além disso, a gente pode fazer o FISH para a gente ver se tem alguma deleção. Na verdade, aqui ele tem uma alteração do P53. Deveria ter 2 verdinhos, só tem um. O mielograma, o que a gente vê são os plasmócitos em número aumentado na medula e as lesões ósseas são essas daqui, ó. Tá vendo? São lesões pretinhas, tá? Aqui também, ó. Lesões pretinhas. E essa coluna está completamente osteoporótica. Completamente. Toda doente. Talvez de longe vocês não vejam bem, mas aqui tem uma lesão bem grande, ó. Tá? Aqui em ossos, ó. Que também tem uma lesão pretinha, parece uma mordidinha. Aqui, ó. Bom, só que a única doença dos plasmócitos não é o mieloma múltiplo.
nós temos todas essas doenças relacionadas aos plasmócitos, tá? Então, a gente tem a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, plasmocitoma, o mieloma smoldering, ativo, leucemia, etc. Tudo isso são neoplasias relacionadas aos plasmócitos. E quais são os tipos de mieloma mais comuns? Né? Então, o mieloma ele pode ser IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, capa ou lambda ou não secretor. Isso aqui é o que a gente descobre quando a gente pede a imunofixação. Para a gente saber qual o nome que é, se aquele pico, de qual proteína que é. Se é da IgG, se é da IgA, de qual imunoglobulina que é. A mais comum é IgG. E quais são os critérios para mieloma sintomático? Então, para o diagnóstico de mieloma, o que a gente precisa? A gente precisa que o paciente tenha uma quantificação da proteína M no sangue maior do que 30 gramas por litro ou 3 gramas por decilitro. A gente fala que é um pico maior que 3, tá? Que os plasmócitos em medula óssea sejam acima de 10% ou que tenha algum plasmocitoma em algum lugar e que ele tenha alguma das lesões de órgão-alvo, algum do CRAB, que o cálcio seja maior que 1 miligrama do limite superior, porque depende do kit que você faz, né? Então não dá para falar cálcio maior que 10, porque às vezes o kit que utiliza o normal é 10,5. Então é 1 miligrama acima do limite do exame. Creatinina maior que 2, hemoglobina menor que 10 ou menor que 2 do que o basal e lesões ósseas. Para fazer o diagnóstico de mieloma, ele precisa ter pico maior que 3, plasmócito maior do que 10% na medula e alguma lesão de órgão-alvo. Tá? E depois que a gente faz o diagnóstico, a gente faz o estadiamento do paciente. A gente tem 2 estadiamentos, o de Dury-Salmon e o ISS, que eu vou falar na sequência. O de Dury-Salmon, ele vai de acordo com o pico, com o valor da hemoglobina, com a quantidade de proteína e com o nível de cálcio. E, na verdade, ele não muda o tratamento do paciente. Ele é um preditor da mortalidade, da sobrevida. Quem é estádio 1 tem uma sobrevida maior do que quem é um estádio 3. E a gente tem o ISS também, que leva em consideração a beta-2, a albumina, que também é um índice prognóstico dos pacientes, para a gente saber qual que é a sobrevida desse paciente em média. E a gente classifica se ele é A ou B de acordo com a creatinina. Então, ele é um ISS 2A, se a creatinina for menor que 2. 2B, se a creatinina for maior que 2. Tá? E nós temos as variantes das doenças dos plasmócitos, né? Então, a gente tem o mieloma indolente. O que é o mieloma indolente? Ele tem todas as características do mieloma normal, os critérios diagnósticos, só que ele não tem lesão de órgão-alvo. Então, ele tem pico maior que 3, ele tem plasmócito maior que 10%, mas ele não tem lesão de órgão-alvo, não tem anemia, não tem insuficiência renal, não tem lesão óssea, não tem nada. Ele é um mieloma indolente. Tá? Ele tem a doença, mas ela ainda não tem lesão de órgão-alvo. Além disso, isso é muito comum, a gente tem a gamopatia monoclonal de significado indeterminado. O que é isso? O paciente ele tem um pico monoclonal, só que não tem nenhum significado. Ele não tem uma neoplasia hematológica. Ele pode até ter, é uma pré-neoplasia, digamos assim. E a gente só tem que acompanhar, mas ele não tem doença. Então, como é que a gente... os critérios para a gamopatia monoclonal são: ele tem um pico menor do que 3, ele não tem 10% de plasmócito na medula, tem menos, e não tem lesão de órgão-alvo e nem nenhuma outra doença, neoplasia hematológica de célula B, tipo, não tem linfoma, não tem leucemia linfóide, tá? Isso é muito comum. Isso acontece com frequência, por exemplo, em doenças reumatológicas, elas cursam com pico monoclonal de significado indeterminado. Daí a gente só acompanha os pacientes. A outra doença que a gente tem são os plasmocitomas solitários. Então, o que acontece nesse caso? O paciente ele tem uma infiltração única de plasmócito em algum tecido mole ou em algum osso e não tem doença sistêmica.
tá? Só tem aqueles plasmócitos que ficaram todos naquele lugar, naquela lesão única, e não tem doença sistêmica. Ele pode progredir para uma doença sistêmica, mas ele não tem, se tratado, tá? Então, esse caso, por exemplo, ele tem um plasmocitoma no ombro. Tem uma massa bem grande no ombro, que era única, isolada, tá? Tinha uma dor, uma limitação da movimentação, mas não tinha doença sistêmica. Além disso, a outra doença associada dos plasmócitos é o linfoma linfoplasmocítico ou a macroglobulinemia de Waldenström. O que acontece? A gente tem uma proliferação de linfócitos que vão maturar até plasmócito, e esses plasmócitos vão produzir uma proteína IgM, tá? São linfócitos doentes, linfócitos clonais, que maturam até plasmócitos que também são doentes. Geralmente, eles são IgM, para ser Waldenström tem que ser IgM, e esse IgM, a molécula de IgM, ela é uma molécula grande, ela é uma molécula maior, então ela cursa muito com hiperviscosidade, ela pode dar uma coagulopatia importante e uma neuropatia importante. Então, às vezes o paciente vem com parestesia, a gente vai investigar, é um Waldenström. Tem difícil tratamento, Waldenström. Assim, mesmo com tratamento, os pacientes evoluem muito mal. Então, a diferença é que, lembra no mieloma que tinha plasmócito? Aqui a gente tem células que a gente chama de linfoplasmocitoides. A gente tem linfócitos normais e tem alguns que já lembram um pouco de plasmócito, tá? São as células anormais do Waldenström. E além do Waldenström, a gente tem a síndrome POEMS, ou POEMS, que é chamado também de mieloma osteroesclerótico. O que acontece nessa doença? Você tem polineuropatia, alguma organomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, endocrinopatia associada, então pode ter hipotiroidismo, hipogonadismo, alguma endocrinopatia associada, diabetes. Tem uma gamopatia monoclonal, então tem um pico monoclonal e tem algumas lesões características de pele, tá? Também é uma variação das doenças dos plasmócitos. A doença de POEMS é uma doença super rara, que ocorre em média em torno dos 50 anos. Para você fazer o diagnóstico, não precisa ter todas as manifestações. E geralmente ela está associada com uma proteína monoclonal IgG ou IgA, porque se for IgM é Waldenström, né? Então IgA ou IgG pode ser POEMS. E tem uma polineuropatia crônica progressiva. E como é que a gente trata mieloma? Bom, a gente só vai tratar quem tem lesão de órgão-alvo, quem tem CRAB. Quem não tem, que é aquele mieloma indolente, não precisa tratar. A gente só olha, tá? Para o mieloma indolente, existe uma discussão atual que, como ele pode progredir para um mieloma assintomático, já era melhor tratar antes, mas isso ainda não está definido. A princípio, a gente trata quem tem lesão de órgão-alvo, mieloma sintomático. E aí a gente trata o paciente com esquema de poliquimioterapia e vê se tem algum que vai para transplante autólogo ou não. O transplante autólogo serve para quê? Para consolidar o tratamento da doença e aumentar a sobrevida livre de doença. Então, você diminui a chance de recaída. Então, a gente faz a poliquimioterapia, seguido de transplante de células tronco hematopoéticas se o paciente tiver menos que 70 anos. Uma das drogas utilizadas no tratamento de primeira linha é o bortezomib, que é um inibidor de proteossoma, que é a primeira linha de tratamento, associado com outras drogas. Além disso, a gente tem a talidomida e a lenalidomida, que aumentaram bastante as respostas no mieloma. Alguns agentes alquilantes, ciclofosfamida, os corticoides são usados. E a gente faz um esquema de poliquimioterapia combinado, de acordo com os guidelines, para o tratamento e ver se tem indicação de transplante ou não. Quem é elegível ao transplante? Quem tem até 70 anos e que a gente tenta não utilizar melphalan, porque o melphalan prejudica a coleta de células-tronco. Então, até 70 anos, todos os pacientes com mieloma múltiplo são potencialmente candidatos a transplante de células-tronco hematopoéticas autólogo.
O transplante, ele não é curativo, tá? Mieloma múltiplo é uma doença que não tem cura. É uma doença indolente que a gente trata e vai tratar o resto da vida. A gente deixa o paciente em remissão algum tempo, mas a gente vai acompanhando. É uma doença que a gente fala que é incurável. Ele melhora a qualidade de vida do paciente e ele aumenta a duração da remissão da doença, mas não é curativo. E tem uma mortalidade baixa, em torno de 1 a 2%, então ele é realizado para os pacientes elegíveis. Quem não for elegível, aí a gente opta por tratar por esquemas menos tóxicos, né? Com melphalan, prednisona, talidomida, assim, esquemas menos tóxicos, mais toleráveis. Tem alguns que, inclusive, são orais, o paciente toma em casa, não precisa ficar internado, nada disso. E, além disso, além do tratamento quimioterápico e transplante, a gente tem que fazer toda a terapia adjuvante desse paciente que é muito doente. Então, muitas vezes a gente faz radioterapia. A gente faz a radioterapia nas compressões medulares para descomprimir, né? E o paciente não perder o movimento, não perder liberação de esfíncter. Quando são massas tumorais grandes, e às vezes a gente faz radioterapia antiálgica para melhorar a dor desses pacientes. E a gente também faz bifosfonados, por quê? Porque a gente não tem toda a doença óssea no mieloma, aumenta os osteoclastos, diminui a atividade de osteoblasto, tudo isso. Então, a gente faz o bifosfonado, que ele tem uma ação anticitocina, ele inibe o osteoclasto e controla a hipercalcemia, melhora as dores ósseas, ele melhora todo esse metabolismo ósseo, diminuindo as dores ósseas do paciente. A gente pode fazer tanto o pamidronato como o ácido zoledrônico, e o principal efeito colateral dos bifosfonados é que pode ter necrose de mandíbula. Então, que é grave e dói bastante, pode infectar. Então, todos os pacientes que vão fazer uso de bifosfonado têm que fazer uma avaliação pela odontologia para ver se não tem algum dente que está ruim, algum fator de risco para osteonecrose de mandíbula. E é isso. Bom, vamos para as questões agora. Então, paciente com mieloma múltiplo, diagnóstico recente, virgem de tratamento. Há 1 mês com hiporexia, fraqueza, constipação e nos últimos 2 dias com letargia, confusão mental, é trazido ao pronto-socorro por familiares devido à piora dos sintomas neurológicos. No exame físico não tinha nenhum sinal focal, estava normotenso, normocárdico, frequência respiratória normal, só que estava desidratado. A gaso dele era normal, glicemia normal, sódio normal, potássio normal. Cálcio, 1,83. O limite, 1,35 de calciônico. Ureia de 85, o valor de referência é menor que 40. E creatinina 1,6, o valor de referência é de 1,4. É incorreto dizer sobre esse paciente que o tratamento da doença de base mieloma tem importante papel no controle da hipercalcemia em um segundo momento. Hiperidratação, uso de corticoide e emprego de diurético de alça, assim que restaurada a volemia, devem ser um tratamento imediato, inicial. A hipercalcemia é secundária à insuficiência renal e os sintomas do paciente são totalmente justificáveis pela uremia. O bifosfonado, o pamidronato, faz parte do arsenal terapêutico contra a hipercalcemia no mieloma múltiplo. Bom, por que o incorreto é o C? Esse paciente não tem um mieloma diagnóstico recente? O mieloma múltiplo não cursa com hipercalcemia, não é um lado das lesões de órgão-alvo, hipercalcemia? Então, o tratamento da doença de base faz parte do tratamento desse paciente, né? No controle da hipercalcemia. Então, tá certa. A hiperidratação, uso de corticoide e uso de diurético, esse é o tratamento para hipercalcemia. Então, a gente tem que tratar o mieloma, mas tem que tratar a hipercalcemia também. O bifosfonado, ele também é um tratamento de hipercalcemia. Então, a que ficou incorreta é que a hipercalcemia é secundária à insuficiência renal. Não, é tudo junto. Né? O paciente tem insuficiência renal pela doença e tem hipercalcemia pela doença. Vocês entenderam?
O próximo. Mulher de 63 anos, previamente ígida, com dores ósseas e fraqueza progressiva há 2 meses. No exame físico, desnutrida, descorada, frequência cardíaca de 112, dor e intensa palpação da região lateral do tórax, na altura da 5ª costela esquerda. Laboratorial, hemoglobina de 7,5, hematócrito de 21,8, com VCM de 95. Então, tem uma anemia normo-normo. Leuco de 3,600, plaqueta 155. Creatinina, 1,98, ureia de 90, sódio 134, potássio 5,3, cálcio de 13, cálcio total. Eletroforese de proteínas, proteína total 9,3, albumina de 3,8, alfa 1, 0,2, alfa 2, 0,48, beta 4,9, gama 0,21. Raio-x de tórax com fratura do 5º arco costal. Qual a hipótese diagnóstica e conduta? Isso é fácil, né? Então, mieloma múltiplo e a conduta seria hidratação seguida de biópsia de medula, hiperparatiroidismo e hidratação associada à furosemida, sarcoidose e corticoide sistêmico, tireotoxicose, dosagem de TSH e T4, além de beta-bloqueador. Então, essa é fácil, é mieloma múltiplo. O hiperparatiroidismo, ele faz parte do diagnóstico diferencial de hipercalcemia, mas a gente não pode esquecer que a paciente, ela tinha anemia, dor óssea, insuficiência renal e pico maior do que 3, né? O pico dela de beta era 4,9. Então, ela tinha critério de mieloma múltiplo sintomático. Com relação ao transplante de medula óssea, assim, é incorreto dizer. O transplante de medula óssea é um transplante de células-tronco. O transplante autólogo e o transplante halogênico são modalidades de transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea pode ser realizado com células obtidas do cordão umbilical. A recuperação após a cirurgia do transplante de medula óssea é lenta. A doença do enxerto versus hospedeiro pode ser uma complicação do transplante de medula óssea. Então, é errado, é a D, né? Primeiro, porque não é uma cirurgia, né? O transplante não é cirurgia. E segunda coisa é que a recuperação não é lenta. Demora 10 dias para o autólogo, 14 dias para um halogênico. É bem rapidinho, tá? É isso. Qualquer dúvida?